Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou a Caroline, sou disléxica e tutora para disléxicos, psicopedagoga e mestranda em neurociência e estou aqui para te ajudar e te mostrar o caminho como você pode ajudar o seu filho e se capacitar para aprender mais sobre a dislexia. Isso mesmo. Nós estamos aí com as vagas, as inscrições abertas para o método aluno disléxico, aluno vencedor, e essa semana inteirinha teremos lives com profissionais da área da saúde, da área da educação e da área de direitos com a advogada Marisa para falarmos sobre os transtornos de aprendizagem. E hoje, em especial, vamos falar com a Glaucia Alexandrias. Ela é uma consultora de recursos humanos, ela está também dentro do curso, com um mini curso falando sobre o DISC, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Vocês vão entender mais o que a Glaucia faz e o porquê é tão necessário entender, né, se conhecer, ter esse autoconhecimento para poder ajudar o disléxico. E detalhe, quando a criança disléxica ou jovem se conhece, sabe quem ele é e o potencial que ele tem, ninguém segura ele. Então é importante que você aprenda bastante aqui, pegue papel e caneta, aprenda, tudo que a Glaucia falar você anote, aplique, tá bom? Para que te ajude, tanto a semana passada, com as 3 aulas, quanto essa semana, vai ser uma semana que você vai aplicar tudo aquilo que a gente falar, que a gente compartilhar aqui com você, para que você obtenha resultados, tá bom? Então eu vou começar chamando a Glaucia, vamos lá, vamos ver se ela já entrou. Então agora eu passo a palavra para você, você se apresenta. Eu falei um pouquinho aí por entre linhas, né, o que foi de, assim, foi muito forte o meu encontro com você. A gente já se conhece faz tempo, né? Mas Sim. essa parte profissional, assim, mudou completamente a minha vida. E tudo aquilo que funcionou para mim, principalmente na área da dislexia, é o que eu passo para as minhas alunas. Então agora eu dou a palavra para você, se apresente e depois a gente começa com o tema. Olha, antes de tudo, muito obrigada de novo, Carol, pela oportunidade. Para mim é uma alegria poder contribuir com todo tipo de pessoa, profissional, com mães, com pais, com professores, com educadores, para vencer os seus desafios. E o DISC é exatamente isso. Eu não sou psicóloga. O DISC é uma pesquisa de perfil de comportamento, em que a gente vai ver os nossos pontos fortes e os nossos pontos de melhorias. E foi bem aí que a gente entrou, né, Carol? Foi bem nesse meio desse autoconhecimento. Vamos lá, meu nome é Glaucia. Eu trabalho com recursos humanos, acho que desde que eu me entendo por gente na minha vida profissional. Comecei pela área de treinamento, né? Mas, seguindo, então, avançando, depois trabalhei em uma multinacional, saí, continuei trabalhando com pessoas, e aí na consultoria abri uma empresa para fazer palestras. E aí aconteceu a pandemia, né? E eu tinha feito esse curso de formação recente de pesquisa de perfil de comportamento, conhecia já algumas coisas, mas não tinha essa formação de analista. E ali, de lá para cá, eu venho atendendo muitos profissionais, mães, educadores, diretor financeiro, atletas, já atendi jogador de futebol, empreendedor, o que você me perguntar, já foi, pessoal de engenharia, ISD, super de mercado, enfim. Profissionais de TI, os mais variados, para entender, então, qual é o seu perfil de comportamento. O que é isso? Já que não é uma pesquisa, um teste psicológico, é uma pesquisa, do que se trata? É principalmente o modo como a gente se comunica com o nosso entorno. Então, como eu recebo informações e como eu as comunico, mas principalmente entender meu perfil de comportamento diante das várias circunstâncias. Então, quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho de nato, que eu não preciso desenvolver, que já veio comigo, que eu posso usar para os meus desafios pessoais ou profissionais, e aquilo que pode ser um ponto de melhoria. Então, por exemplo, Carol, você trabalha bastante com mídias sociais. Você tem uma facilidade para falar em público, seja via internet ou não. Mas vamos supor que uma pessoa que ela trabalha exclusivamente com programação de tecnologia. Ela não necessariamente precisa ter o comportamento ou o perfil de falar em público desenvolvido, porque não é exigido dela no seu dia a dia.
Então, não necessariamente é um ponto de melhoria. Agora, se ele quer vender o seu trabalho na internet, tem dificuldade de se expor, de repente é um ponto de melhoria. Então, o que é um ponto de melhoria? Depende. Às vezes, para mim, é algo que eu preciso melhorar, e para uma mãe de disléxico ou um educador, não necessariamente. Isso que é o legal do DISC, porque ele vai identificar quais são os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. E aí a gente só vai trabalhar aquilo que de fato é necessário. Por isso que ele é tão marcante. No caso da Carol, eu sempre brinco que ela é um super case de sucesso, porque ela realmente se apropriou daquilo que ela tinha como ponto de melhoria, perdão, de ponto forte, aquilo que já era nato dela. A Carol é uma excelente planejadora. Eu preciso aprender com ela o planejamento, a qualidade, a consistência do planejamento da Carol. Ela é uma excelente planejadora. E ela fez uso disso para criar sua empresa, para ajudar os seus filhos e tudo mais. E aquilo que ela precisou desenvolver, ela desenvolveu com muita qualidade. Isso aqui não é só porque é minha amiga, que eu estou defendendo a minha amiga, não. Nós repetimos a pesquisa e vimos o quanto ela cresceu, quanto ela desenvolveu os pontos que ela tinha para serem desenvolvidos. Então, esse é o grande diferencial do DISC. Quando a gente fala, e eu tenho compartilhado um pouco com a Carol, apesar, eu não sou mãe, portanto não tenho filhos e também não lido com a dislexia no meu dia a dia, mas como toda pessoa, ou em âmbito pessoal, profissional, nós temos nossos desafios. O empreendedor tem os seus desafios, o profissional tem os seus desafios, alguém que está numa multinacional tem os seus desafios, um pai e uma mãe tem os seus desafios, uma esposa, um marido tem os desafios, e os pais, os tutores, educadores que lidam com a dislexia também têm os seus desafios. E é muito interessante a gente observar que todos nós viemos com um pacote de qualidades, de competências, ou como eu gosto de chamar de superpoderes, que vai nos ajudar a vencer esses desafios. E o meu papel pelo DISC é ajudar cada um a acessar esses superpoderes para poder fazer uso para vencer os seus desafios. É claro que os superpoderes da Carol são diferentes dos meus, que é diferente do seu que está aqui nos comentários. Eu não estou vendo ninguém, mas estou vendo que tem bastante gente já por aqui. E a nossa ideia é, juntos, pelo curso da Carol e também no meu trabalho diário, ajudar a acessar esses superpoderes para poder vencer os seus desafios, seja como profissional, seja como educador, seja como pai, como mãe, como tutor. Verdade, maravilha, Glau. E o quão é importante esse autoconhecimento, né? Você entender quais são os seus pontos fortes, essas habilidades que você tem, que já nasceram com você, né? E quais são os pontos fracos que você precisa trabalhar para que eles virem pontos fortes, né? Um exemplo aqui, o disléxico, ele tem essa dificuldade, né, na leitura, na escrita, e a mãe e o pai ficam desesperados, porque eles não sabem como ajudar. E aí, se a mãe se conhece e fala, peraí, que eu tenho essa habilidade aqui de influenciar. Deixa eu colocar algumas palavras específicas para poder trabalhar com meu filho e ele entender que eu posso ajudá-lo, né? Que através de mim ele vai conseguir ler. Peraí, que eu sei como fazer isso. Ou se não, um profissional, um professor, né, influenciador, falar assim, olha, peraí que eu quero explicar a dislexia na sala de aula, mas eu não sei estratégia, porque eu sou muito persuasiva. Deixa eu ver uma estratégia, como é que eu vou explicar sobre a dislexia na sala de aula, para que esse aluno, no momento que eu colocar as adaptações, ele não se sentir meio que um peixinho fora d'água, sabe? Mas para você ter esse autoconhecimento e falar, olha, eu posso fazer isso, porque eu sei que eu me conheço. Você precisa... Gente, isso aconteceu comigo, ó. Eu tô falando que isso é verdade. Você precisa fazer o DISC. Você precisa ver uma aula da Gláucia, contatar a Gláucia, porque assim, é um momento que faz aquela, sabe a chavinha da virada? Que você fala, nossa, eu sei fazer isso e isso eu faço muito bem. Você não fica assim falando, eu acho que eu posso fazer. Eu acho que eu dou conta. Não. Você sendo disléxico, você não sendo disléxico, você tendo TEA, TOD, TDAH, o que você tiver, gente. Quando você
se conhece e é criança e adulto, quando você sabe quem você é, você vai fazer qualquer coisa. Mas eu queria que você falasse pra gente, Glaucia, o que é o DISC? Deixa você falou sobre a importância do autoconhecimento, né, Carol? Eu lembro que já que eu contei um pouquinho da história de como eu entrei nesse projeto todo dentro da consultoria, eu lembro que na pandemia, então, a ideia era fazer como se fossem uns tastezinhos, sabe? Tipo, uma degustação. Como seria a palestra? Comecei a abordar alguns temas de motivação dentro do YouTube. Tem poucos vídeos, depois eu acabei não trabalhando. E aí, no começo, eu ouvi, assim, as pessoas falando pra mim, poxa, Glaucia, você fala bem. E aí eu falava, você é meu amigo, você não faz mais que obrigação de achar que eu falo bem, tá torcendo por mim. Só que começou alguns feedbacks e, de repente, gente de mercado, gente que eu respeito a opinião, gente que me inspira, começou a falar, mas você fala bem. E eu falei, bom, para tudo. Se tem gente falando que isso é um ponto forte, eu preciso dar atenção. Primeiro, porque a gente, como brasileiro, a gente tem uma dificuldade de fazer elogios e de recebê-los também. E segundo, porque é tão importante você ter esse feedback. Era algo que as pessoas percebiam em mim, mas que eu não necessariamente. E de repente, essa competência que eu tinha, que eu tenho, eu posso fazer uso para o meu dia a dia profissional, no meu âmbito de igreja, no meu dia a dia pessoal. Então, por isso da importância do autoconhecimento, gente, é você ter ciência, uma percepção exata daquilo que é fácil para você, sem falsa modéstia, sem crítica exagerada, sem adulação, não é essa a intenção. É de fato você conhecer quais são os seus superpoderes, as suas competências, para você fazer uso delas. No caso que com a Carol e com a equipe com quem ela trabalha e com todas as pessoas com quem ela lida no dia a dia, pessoas que lidam, né, os tutores, né, pais e tutores, educadores que lidam com dislexia. Então, é por isso que é tão importante. E o DISC, gente, ele vai entrar bem aí. Ele é essa pesquisa de perfil de comportamento, de novo, não é um teste, e ele vai te ajudar a identificar quais são esses pontos fortes, o que você tem. Então, você tem uma estabilidade alta, você tem uma ousadia, você é um analítico, você vai fazer pesquisas, você vai influenciar pessoas, então ele vai te demonstrar, né, pelo relatório, quais são os seus pontos fortes, aquilo que você já tem nato em você, você nasceu com isso e que você pode fazer uso, e às vezes você não percebe. Uma vez eu estava atendendo um cliente e ele olhou assim para mim, Glau é como as pessoas me chamam, tá? Você também que está aqui pode me chamar de Glau. Ele falou assim para mim, mas não é todo mundo assim? Porque eu estava falando dos seus pontos positivos. Ele estava tomando por garantido que todo mundo era daqueles, mas não é assim? Não, querido, não é assim. Nós somos únicos e a gente precisa acessar qual é aquilo que é único em nós para nos ajudar, porque os nossos desafios são únicos para nós também, né? Então, diz que é isso, gente. É uma pesquisa de perfil de comportamento. Quando eu atendo clientes na minha consultoria, vai ser um relatório só falando de você, 18 a 20 páginas, falando tudo sobre você. Com o curso da Carol, como a gente faz algo dentro da plataforma dela um pouquinho mais geral, e agora nessa live a gente também vai trazer alguma coisa mais ampla, então a gente vai ver características gerais dos 4 perfis, já estou aqui adiantando então que são 4, para ver quais são as características, os seus principais pontos em linhas gerais de cada um desses perfis e quais podem ser os pontos de melhoria. E aí a gente vai associar de como fazer uso disso para o dia a dia, para quem lida com a dislexia. É isso, né, Carol? É isso, perfeito. Glau, vou fazer uma pergunta que não está aqui no nosso script. Vamos embora. O que você, quando a mãe ou a profissional, professora, né, se a criança tem a consciência, não que a criança vai fazer um DISC, mas quando a mãe ou a professora incentiva, ensina, ajuda esse aluno a tirar o melhor dele, as habilidades, e mostrar para ele. Mas sendo que essa mãe, essa professora, elas já se conhecem, né? Ela já fez vamos dizer assim, esse autoconhecimento,
plano de trabalho junto com você, ela já tem esse domínio. Tipo eu tenho esse domínio, eu sei onde eu tenho as minhas habilidades, né, os meus superpoderes, sei aonde eu tenho os meus pontos fracos, que eu estou trabalhando e eu venço ele todos os dias, né? E quando eu aplico isso para a criança ou para o adolescente, o que você acha que vai dar resultado? Se você já teve alguma experiência do tipo? Carol, acho que tem dois lados, assim. Já lidei com adolescentes, com crianças não, mas com adolescentes, principalmente para primeiro emprego, não necessariamente com dislexia, ou pelo menos não me veio com essa informação. Mas quando, principalmente um tutor, vamos lá, tutor e pais, eles estão num papel de autoridade. Quando um tutor, quando um pai, quando um educador fala para aquele aluno, para aquela criança, você aquilo tem eu gostaria de usar uma palavra mais técnica do que poder, mas aquilo tem um peso, aquela informação gera algo na criança. Assim, quando uma crítica pode marcar uma criança, isso gerar emoções que precisam ser tratadas futuramente, imagina você afirmar para a criança, você pode, você é influente, você é capaz, você consegue. Vai construindo uma segurança na criança e no adolescente que, apesar das dificuldades, eles vão avançar. Então, é fundamental que ela saiba quem ela é, que ela tenha consciência daquilo que ela tem. E outra, que é para mim é o que mais surpreende lidando com adolescentes, se eu pego adultos que não têm consciência das suas competências, imagina uma pessoa jovem com 15, 16, 17 anos que está começando a entender o mundo exterior, que dirá dentro de si, com os hormônios e tantos desafios, e tão jovenzinho tendo que escolher que profissão, a gente vira para ele e fala, olha, o senhor disse que está dizendo aqui que você tem uma persuasão alta, quer dizer que você pode ser um excelente negociador. Olha, aqui está falando que você tem uma facilidade para fazer pesquisas, então pode ser que você seja um grande profissional na área de pesquisa. Aqui fala que você gosta muito de lidar com pessoas, então você pode lidar com atendimento público, você pode fazer palestras, você pode ser um excelente advogado. Imagina ela desde novinha saber quais são os seus superpoderes, o quanto isso vai ajudá-lo no futuro. Agora, imagina uma criança tendo a sua figura de autoridade, afirmando quem ela é, afirmando do que ela é capaz, do que ela consegue. Toda a insegurança pelas suas dificuldades, se eu estiver usando as palavras técnicas incorretas, me corrija, tá, Carol? Eu realmente preciso ser educada nos termos técnicos, mas imagina ela tendo consciência daquilo que ela de fato pode fazer, o quanto essas dificuldades vão perdendo força diante daquilo que ela sabe que ela é capaz. Acho que para mim, mais do que diminuir os desafios, é fortalecer, porque hoje é uma criança disléxica, amanhã é uma adolescente, é uma questão que talvez ela tenha que lidar ao longo da sua vida, mas que ela vai sendo fortalecida naquilo que ela consegue. Então, imagina um pai e uma mãe conseguir, e eu acho que a palavra correta até é empoderar mesmo, no melhor dos sentidos, né? Empoderar essa criança com conhecimento do que ela consegue fazer, do que ela é capaz de fazer. Tirar o peso do seu filho, daquilo que está debaixo da questão da educação, ou quem você tem essa interferência, tirar o peso da dificuldade e muni-lo com aquilo que ele consegue. Olha que arma poderosa que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é o centro do eu, né? Não é a supervalorização do eu, mas é ter consciência de quem é, daquilo que você tem como ponto forte e daquilo que você de fato precisa melhorar. Maravilhoso. E é aí que nós, como professoras, mães, né, tutoras, educadoras e profissional também da área dos transtornos de aprendizagem, que é uma equipe multidisciplinar, como psicopedagoga, fonoaudióloga, olha o peso e a importância que a gente tem nas mãos, né, com palavras, com ações. Às vezes tem profissionais, como aconteceu comigo, que obrigava o meu filho a ler, sendo que não era esse o caminho. Então, quer dizer, a própria profissional não sabia como atuar com um aluno com dislexia. Então, assim, às vezes você traumatiza, né, essa criança, assim, vira um adulto traumatizado por uma
palavra, por um gesto. Então, o quanto é importante todas vocês que estão participando dessa live aprenderem, saberem mais sobre o DISC. Já começa a seguir a Glaucia aqui, ó. Clica aqui em cima, já começa a seguir a Glaucia, porque além de ser uma ótima profissional, ela é uma pessoa maravilhosa que vai ajudar você não só no âmbito profissional, mas também espiritual, que a gente traz tudo aqui. A minha vida, para quem me conhece um pouco, né, a minha vida não é só feita de cursos de dislexia, né? Não trago só informações aqui da Itália, mas também a gente tem um grupo de mães que a gente faz orações todos os dias pelos nossos filhos disléxicos, e eu incluo os meus filhos também, porque eu acredito que é tudo interligado. A minha vida é toda interligada entre Deus, né, entre nós aqui na Terra, que é alma, espírito e corpo. Então é tudo junto. Então a Glaucia que está aqui com a gente, mas ela também tem uma parte muito influenciadora, essa parte também espiritual. E a gente vai falar no final um pouquinho sobre isso também. Mas, Glau, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre esses 4 comportamentos, né? 4 perfis. Antes, Carol, eu tô vendo aqui que tem bastante gente da live que trabalha com a área de educação e assim, é emocionante você poder ajudar pessoas que lidam com a educação no nosso país. Muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada por investir na educação, por não desistir dos alunos e que privilégio, me sinto muito honrada de poder ajudar de alguma forma. Se eu puder somar um pouquinho com o trabalho de vocês e tirar um pouco do peso do trabalho de vocês, eu já estou assim, que jeito excelente de começar a semana, de verdade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, por seguirem a Carol e por quererem aprender mais para poder ajudar os seus alunos, seus filhos, enfim. Eu estou bem feliz, muito grata. Mas vamos lá, 4 perfis, então, de comportamento. Eu disse que quando ele foi desenvolvido por psicólogos, apesar de não ser um teste de perfil ele não é um teste psicológico. Então, são 4 perfis. O dominante, o influente. Se você tiver papel e caneta, gente, é uma live aqui. É muita informação num tempo muito curtinho. Mas se você tiver um papel e caneta, eu vou começar a falar as principais características e você vai pôr, assim, um ponto em cada um. Por exemplo, dominante, primeiro perfil, tá? Eles são muito ambiciosos. Se você fala assim, Glaucia, eu até sou muito ambiciosa, mas nem tanto. Então, você não anota. Mas o próximo é competitivo. Não, eu sou muito competitiva. Aí você vai pôr um ponto. Então, para cada característica em cada perfil, você vai pôr 1 ou 0. E você só vai anotar aquilo que você tem. Aí nós vamos somar. Porque mais ou menos a gente vai ter o seu perfil. Vai ser exato? Não, não vai. Porque a pesquisa é um relatório que a gente faz. Mas é só para a gente ter uma noção, para você ter ideia do que pode te ajudar ou não, já para a live, já contribuir com você. Na plataforma da Carol vai ter muito mais informação, também de uma forma geral. E aí comigo vai ser um relatório nominal com você, tá bom? Mas só para a gente trabalhar aqui. Vamos lá. Dominante, então. Eles são, em geral, ambiciosos, extremamente competitivos, são enérgicos, aquela pessoa firme, de decisão, são independentes, são muito audaciosos, eles são diretos e acelerados. Às vezes é confundido até com grosseria, mas não é, só porque a pessoa é muito objetiva. Ele é firme, ele é decidido, ele é enérgico até no jeito de falar. E ele é muito autoconfiante, tá bom? Em geral, esses são os dominantes. Depois, tem os influentes, os comunicativos, os conversadores, os expressivos, os que falam com a mão o tempo todo, os entusiasmados, os bem-humorados, né? Aqueles que a gente fala assim, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Emotivos, estava aqui falando professor, já estava quase me emocionando aqui. Amigáveis, são acessíveis, são persuasivos e são muito bem relacionados, né? Para ele é muito importante ter pessoas por perto, né? Ele gosta de gente. O estável, o terceiro perfil, ele é mais calmo, ele é paciente, ele fala um pouco mais devagar. Um dominante que me ouviu falando desse jeito já está desesperado, pelo amor de Deus, fala logo. E o estável é aquela calma, ele é bem tranquilo, ele é muito leal, ele é bem conservador, ele é bom ouvinte. Sabe aquela pessoa que você
senta do lado dela, começa a falar e ela vai te ouvindo. Ele realmente tem muita facilidade para ouvir. É agradável, é prestativo, estável, nem consegue dizer não, de tão prestativo que ele é. É compreensivo, detesta conflito, ele é muito de conciliar. E ele tem uma característica que é uma das mais que eu mais admiro, é extremamente perseverante. Começa o negócio, meu filho, vai até o final. E é super equilibrado. Ele não vai ter esses rompantes de emoção que algumas pessoas têm. E aí, por último, então, espera aí que o meu slide deu uma travadinha aqui, são os analíticos, né? Eles são muito cautelosos. Sabe aquela história? Ah, fulano comprou por impulsividade. Nunca você vai ver um analítico fazendo nada por impulsividade. Eles são zero impulsivos. Então, são muito cautelosos, são precisos, são minuciosos, são detalhistas, são extremamente lógicos e racionais. Às vezes é confundido até com frieza. E não necessariamente. Ele é racional, aquilo tem que fazer sentido para ele. Ele é exigente com qualidade, é extremamente organizado, extremamente sistemático. Se aquilo saiu do controle do que ele planejou, para ele é um caos. Né? É discreto, não vai gesticular tanto, não vai falar metade do que eu estou falando, é autodisciplinado e ele tem uma tendência ao perfeccionismo, que tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, posso ir para as características positivas direto, Carol? Sim, vai, como não? Então, vamos lá, para a gente ganhar um tempinho aqui, para a gente poder falar mais coisas sobre os perfis, tá bom? Então, aquele dominante, que é o bem rápido, qual que é o positivo dele? Ele vai ser ousado, ele vai ser empreendedor, ele vai ter uma facilidade para lidar com as dificuldades, porque ele é muito focado em resultado. Ele tem um senso de urgência, ele nunca vai perder prazo. Ele é objetivo, é prático e ele tem muita iniciativa própria. Então, vamos supor, um tutor, uma mãe ou um pai dominante, que vai perceber o seu filho com dificuldade de aprendizado, ele já vai direto no especialista, ele já vai ver não sei o quê, já vai fazer os testes, vai resolver, fala com a escola, quando vai ver, o filho já está caminhando. Isso é muito importante, porque ele vai ter uma velocidade para resolver as questões de educação. Estou tentando aqui já fazer uma aplicação, tá, Carol? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Qual pode ser o maior desafio dele? Exatamente porque ele é muito veloz, ele vai querer tudo para antes de ontem. Em se tratando de educação, estou aqui cercada por professores, a gente sabe que a educação ela é principalmente construída e nem sempre vai ser no tempo que essa pessoa que é muito mais rápido gostaria de ver os resultados. Então, esse pode ser o principal desafio. Alguém está perguntando até que horas que vai a live. Tem que ser até as 20, né, meu amor? Tem que ser até as 20. Então, temos mais meia horinha. Por aqui, tudo bem, Carol? Posso seguir? Quer fazer uma pergunta sobre dominante? A gente não consegue... A gente tem muita coisa para falar, né? Então, vai seguir. O que a gente conseguir trazer hoje, a gente traz. Senão, a gente depois... As mães contatam você, entram no curso e a gente vai ajudando aí. Quem tiver depois pergunta, pode deixar no direct, eu vou passando para a Gláucia. Mas vamos lá, vamos lá. Então tá bom. Bom, vamos seguir. Carolina acabou de entrar. Nós temos mais meia hora de live. A gente está falando dos 4 perfis de comportamento. Acabei de falar do dominante, que são herméticos, rápidos, são líderes natos. Às vezes é confundido até com um pouco de grosseria, mas não é. Ele é só muito objetivo. A gente estava falando como isso pode ajudar no dia a dia dele com desafios de educação dos seus, daqueles a quem ele é responsável, seja como pai, seja como educador, seja como mãe, seja como tutor, né? Agora a gente vai falar do influente, né? Aquela pessoa que é bastante falante, bastante comunicativa, né? Então, qual que é a característica dele positiva? Ele pode agregar pessoas, ele pode criar grupos, ele pode motivar. E essa pessoa, ela é tão bem-humorada que, apesar dos desafios, ela sempre vai ver o lado positivo das coisas. Então, não necessariamente ela vai ignorar a dificuldade, mas ela tem a tendência de avançar apesar das dificuldades. Ela tem uma facilidade para verbalizar e para argumentar e para expressar suas ideias, vai se adaptar com mudanças muito facilmente.
e tem uma facilidade de persuasão grande. Então, essas pessoas, imagina um tutor, um pai, uma mãe que são influentes, né? A tendência dele é ter uma empatia alta, tanto influente quanto estável. Então, ir até essa criança, esse adolescente, trazer para si e ajudá-lo a se desenvolver. Então, ele vai ter uma influência, uma persuasão muito grande que vai ajudar a criança nos seus processos, né? Qual que pode ser a dificuldade do influente? Eles às vezes falam até demais, aí se perdem na sua fala. Podem ser um pouquinho impulsivos, eles podem ser um pouco desorganizados. Então, para a educação, que é uma construção, imagina que é um passo a passo. O influente, ele pode ajudar muito a incentivar a criança a seguir, mas na sua desorganização ele pode se perder. Então, você vê que cada um dos perfis, a gente só falou de dois, todos eles vão ter os seus pontos fortes e os seus pontos de atenção. Então, a nossa ideia aqui é sempre assim, reconhecer os pontos fortes para de fato fazer uso e melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Até porque, né, Carol? Carol é mãe de 3 e são trigêmeos. Deve ser muito divertido, porque são 3 filhos com a mesma idade e um tem perfil completamente diferente do outro. Então, para cada filho ou para cada criança que está debaixo dessa tutela, de fato, você vai ter que acessar seus pontos positivos, aquilo que você tem, para ajudá-lo de uma forma única, naquilo que é a necessidade da criança com quem você está lidando também, ou uma classe, né, em linhas gerais, uma sala de aula. Faz sentido isso, né, Carol, que eu estou falando? Me ocorreu agora. Perfeito, é isso mesmo. Tanto é que eu sempre fui muito organizada, mas eu me achava desorganizada pela questão que eu descobri a dislexia na idade adulta. Uma vez que você tem a consciência que você tem dislexia, você sabe que você precisa urgente ter essa direção de organização por causa das funções executivas, você precisa ter esse cronograma para a sua vida inteira. E aí, quer dizer, eu fiquei muito mais organizada do que eu já era, né? Entre organização mesmo do dia a dia, do trabalho, do que fazer, listas de coisas para, um exemplo, comprar, e até da coisa mais banal até a coisa mais importante na área profissional, de trabalho, né? Então, assim, você acaba, como você é um adulto, você acaba sendo o espelho do seu filho, né? Eu tenho 2 filhos disléxicos que não são aquela organização, né, perfeita. Então, assim, eles precisam desse meu espelho, né? De ver a mamãe, ela se organiza, olha como ela faz, né? Quando eles eram pequenos, eu fazia esquemas e colocava na parede de casa com a organização que fazer. Hoje eles são maiores e já sabem o que fazer, né? Então eles vão, fazem, tem dias que não estão afim, não fazem, agora estão de férias, são mais relaxados, mas quando estão no período da escola, é organização perfeita, porque eles sabem que se eles não se organizarem, eles vão esquecer a mochila em casa, eles vão esquecer de usar tênis e vão de chinelo para a escola, eles vão esquecer de colocar cueca e vão sem cueca. Tudo isso que a gente pensa que não tem nada a ver com a dislexia, né? Mas tem, porque é justamente essa organização, né? É justamente essa memória também que entra, né, de curto prazo, que você acaba esquecendo de tudo, não só na área da aprendizagem, mas esquece chave de carro, vai no médico em dia errado. Então você precisa, você necessita dessa organização. E eu percebi isso também através do DISC, porque entendendo o meu perfil, né, que eu já era boa nisso, eu falei, não, deixa eu melhorar nisso aqui, né? Então, assim, eu tô chegando num nível que eu sei tudo o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e quando eu esqueço, eu fico nervosa. Eu falo, não acredito nisso. Olha, isso, Carol, você está falando uma coisa que é tão importante que eu ia acabar não comentando. Deixa eu falar aqui, gente. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Competências, elas são passíveis de desenvolvimento. Diga amém, igreja. O que eu quero dizer com isso? Gente, de repente, você não é tão organizada quanto a Carol, né? A gente não está falando de personalidade, a gente está falando de perfil de comportamento. São coisas distintas. E planejamento é uma competência. Isso é muito desenvolvido. Vamos lá.
Eu trabalhei com recursos humanos, eu trabalhei com recrutamento e seleção, eu tenho hoje a consultoria, eu trabalho em igreja hoje, mas enfim. É, eu não tenho um planejamento tanto porque a Carol é nato, é dela, ela é planejada, ela é organizada. O meu não é. As pessoas hoje me elogiam muito. Nossa, Glaucia, você é muito organizada. Eu começo a dar risada a litros, porque eu sou uma das pessoas mais bagunceiras que eu conheço. Mas dentro dos meus desafios, se eu não me organizo, gente, eu me atrapalho. Inclusive, a reunião de hoje, você tem uma ideia, eu não tinha marcado na agenda, eu marquei 2 reuniões distintas no mesmo horário, mesmo dia, mesmo horário. Então, planejamento não é uma competência que eu tenho nata. E se eu facilito, eu já me perco, que foi quase o que aconteceu hoje. Mas ela é passível de desenvolvimento, a ponto das pessoas me acharem organizadas. Menos hoje, cara. Hoje eu perdi a estrelinha porque eu marquei 2 reuniões ao mesmo tempo. Então, é muito passível de desenvolvimento, tá bom? Então, de repente, a gente vai falar de alguma dificuldade. Você fala assim, ih, deu ruim aqui para mim, porque eu preciso ter paciência, né? Paciência é uma competência. Eu preciso ter empatia e eu não tenho. Isso se desenvolve. Ah, tô lidando com educação, preciso ser planejada. Sim, você precisa de planejamento. Eu sou super desorganizada. Calma, que dá para você se organizar, sim. Vai ser sempre um ponto de atenção? Provavelmente. Porque como não é nato, não é natural seu, você vai ter que se organizar, né? Você vai ter que ter essa atenção para se organizar. Mas vai ficando tão menos difícil conforme você vai criando esse hábito que vai se tornando, vai se naturalizando, né? Não nasceu com você, mas vai se tornando natural. Então, acho que é bem importante falar, porque aí a Carol, ela deu um passo a mais, né? Ela já era muito organizada e ela passou a ensinar os filhos a serem organizados, a desenvolver a organização, para que eles pudessem lidar com os próprios desafios. Que para mim, acho que é o core do seu curso, é isso, né, Carol? Munir essas crianças e adolescentes para lidar com seus desafios, não é isso? Sim, é isso mesmo. Capacitar os pais e professores para que eles, à sua volta, consigam levar essa capacitação para os filhos de uma maneira bem tranquila, né? Uma maneira bem suave, porque você está em casa, você está vendo o pai e a mãe e a professora, né, que já usam, já fazem o que precisa ser feito com o disléxico. Então, por que o filho não vai fazer se está dando certo e a mãe está fazendo e está dando certo, e a professora está fazendo e está dando certo? Por que ele não vai tentar fazer? Aí ele tenta fazer e fala, olha que está mais fácil de estudar, né? Perfeito. É isso, é isso. Eu queria comentar aqui, uma professora escreveu, ó, a Paula Menezes, sou professora e tenho uma aluna que suspeito que tenha dislexia, amando a live. Eu só queria falar para a Paula, professora, e as outras professoras aqui, que o que a Glaucia acabou de falar, e o que eu falei também sobre, sobre a organização, né? Eu lembro que meu filho, quando ele estava no 6º ano, a professora reclamava muito que ele esquecia livro, ele esquecia estojo, ele esquecia o caderno. Aí a professora falava, mas isso não é possível. Todo dia ele esquece uma coisa, né? A senhora tem que olhar a mala dele, a mochila dele, tal. E eu falava para ela, falava, mas professora, olha, eu ajudo, eu olho. Claro que eu não vou fazer todos os dias a mochila dele, porque é ele que tem que fazer. Mas ela falou, não, mas você tem que controlar todos os dias a mochila dele. Por quê? Porque ele esquecia as coisas e é uma coisa normal, comum, né? E a professora não entendia isso. Aí o que eu fiz para ajudar a professora, me ajudar e ajudar o meu filho? Eu falava, olha, terminou a lição de casa, arruma sua mochila. Antes dele dormir, a gente controlava os livros, o que tem que ser feito, né? O caderno, o estojo, o que fosse. Fechava a mochila, deixava na entrada de casa, na saída, né, ali da porta, porque assim já dia seguinte já ia para a escola. Então, assim, para que o professor, né, para que a mãe entenda que isso é normal, vão acontecer várias vezes esse esquecimento, né? Não sobrecarregue, porque ele está falando, a criança está falando, nossa, eu esqueci de novo. Nossa, eu esqueci de novo. Nossa, como eu sou fracassado, eu esqueci de novo. Então, quer dizer, hoje nessa live, você está aprendendo que você pode ensinar o seu filho com competências certas e falar, olha, você pode ser organizado.
você vai melhorar. Peraí que eu vou te ajudar. Vamos arrumar, vamos organizar. Vai ser um período isso, né? Até ele falar, ó, agora, mãe, pode deixar. Que eu já sei como me organizar, eu sou organizado e eu vou botar a mochila assim, e aí vai. Detalhe, gente, desde a coisa mais banal até a coisa mais importante, a dislexia influencia. E essa competência que a Glaucia falou, a gente vai, quem não tem, como disléxico, a gente vai aprendendo e fazendo, né, acontecer para que aprenda e seguir em frente. Porque não é uma, apesar do desafio do aprendizado, não é uma impossibilidade. Vão ser outros recursos que esses alunos vão ter que acessar, mas para ter, para obter os mesmos resultados. Então, é bem importante lembrar que isso é passível de desenvolvimento, porque senão fica aquela tristeza, achando que, então não vai dar certo. Dá certo sim. Tá aqui a Carol, empreendedora, com Instagram enorme e ajudando outras pessoas. É possível sim. É isso aí. Deixa eu só seguir então com os dois últimos perfis para dar tempo, pessoal. E aí eu tô vendo que alguns têm perguntas mais para você, Carol, que é sobre dislexia. Aí você responde. Deixa eu só terminar de passar os 4 perfis para ajudar para eu concluir o raciocínio. E aí a gente pode entrar um pouquinho mais na questão da dislexia assim, em si, tá bom? Então nós falamos do dominante, falamos do perfil influente. O terceiro perfil é o estável. Quem é o estável? Ele é muito calmo, ele é muito tolerante, ele tem muita facilidade para lidar com diferentes personalidades. Então, ele é aquela pessoa que ele vai lidar desde uma pessoa mais explosiva, com aquela mais enérgica, com aquela mais falante, com aquela mais quieta. Ele é prestativo, ele é muito cooperativo, ele gosta de ajudar, é uma pessoa que realmente gosta de ajudar. Normalmente, quem trabalha com serviço social está aqui no perfil do estável, ele realmente gosta de ouvir e ajudar pessoas, né? Ele tem a empatia nata. Então, empatia, de novo. Eu tenho muita dificuldade de me colocar no lugar das pessoas. É passível de se desenvolver. Para algumas pessoas, empatia é nata. Elas já têm uma facilidade muito grande de se colocar no lugar do outro. E o estável tem isso, tá bom? Ele é um conselheiro nato. O estável, para você ter uma ideia, é aquela pessoa que desde a adolescência os amigos procuram para ouvir conselho. Então, desde os 12, 13, 14 anos, já tem aquele monte de amigo de escola procurando para te dar conselho. Você é um conselheiro desde que você se entende por gente. Esse é o estável. Ele é muito bacana para lidar com negociação. Olha, eu perco um pouquinho, você perde um pouquinho, eu ganho um pouquinho, você ganha um pouquinho, porque ele é um conciliador nato, né? E ele também, ele gosta de compartilhar decisões e responsabilidades. Então, o que pode ser desafiador para esse estável, né? Ele não é tão fácil lidar com mudanças, porque como as coisas, ele não gosta de conflito, então as coisas estão naquele estado que precisar se adaptar para ele é um pouco mais difícil, né? Ele demora muito para decidir alguma coisa, às vezes não transparece emoções, então o estável pode ser, isso aqui não é taxativo, tá bom? De repente tem alguém debaixo da sua tutoria, ou o filho, ou alguma criança aqui que ele educa, né? Que ele demora um pouco para ele vai tentando resolver do jeitinho dele, e às vezes ele não percebe que pode ser uma questão efetiva de dificuldade na educação, né? É isso. E aí, por último, gente, então, o quarto perfil é o analítico. O analítico, ele é aquela pessoa que, por exemplo, percebeu uma dificuldade do filho ou alguém que está debaixo da sua tutela, ele já vai pesquisar. Ele vai para os livros, ele vai perguntar para o Google, ele vai perguntar na escola, ele vai saber, ele vai achar a Carol, vai ficar fuçando a internet até achar a Carol. Ele vai querer saber qual é a origem, como é que trata, como é que não trata, como é que não é. Ele vai procurar metodologias que já foram testadas e comprovadas. Ele vai procurar as melhores ideias, pesquisar processos, ele vai a fundo no conhecimento. Então, ele é um cara, né, uma pessoa de profundas pesquisas e certamente esse é o principal trunfo dele, porque ele vai ver a dificuldade, o desafio, então ele vai pesquisar a fundo para entender, até se sentir totalmente seguro para tomar uma decisão.
ele vai ter um senso crítico super aguçado, vai entender as coisas, tem uma habilidade intelectual super desenvolvida. Qual pode ser o desafio dele, né? Em se tratando de crianças e adolescentes? Ele pode ser taxado como uma pessoa fria. Como ele é muito racional, muito sistemático, vai parecer indiferença. E não necessariamente é indiferença, é só a forma como ele vê as coisas. Empatia, né? Se pôr no lugar do outro, num lugar emocional, para ele é muito difícil. Então, provavelmente o analítico, que vai ser o cara da pesquisa, que vai fazer o melhor para o seu filho, tipo, de conseguir o melhor profissional, melhor escola, melhor. Pode ser que ele seja um pouquinho mais frio na sua relação. Isso pode ser mal interpretado. E é zero indiferença, é só um olhar um pouco mais racional, tá bom? Então é isso, gente. Esses são os 4 perfis de comportamento com as suas facilidades. Eu só queria dar mais alguns exemplos aqui para a gente identificar perfis. Por exemplo, um dominante, quando ele vai se comunicar, como é a gesticulação dele, né? Um dominante, ele pode ser até agressivo, né? Aquela pessoa que aperta a mão muito forte. Um influente, ele gesticula mais para fazer, né? Tem muita expressão no rosto para poder falar. O estável, ele vai ser um pouquinho mais discreto. E o analítico, ele quase não... A mão dele nem está aparecendo na live esse tempo todo. Um outro exemplo, como são os perfis com relação a conflitos, né? O influente, ele se esquiva de conflito, ele procura manter uma boa relação com todo mundo. O estável prefere mais harmonia. O analítico evita conflito. E o dominante, pelo contrário, ele avança. Então, cada perfil, ele vai ter as suas características, vai ter os seus pontos fortes e vai ter os seus pontos de melhoria. Por último, falando ainda dos perfis, deixa eu ver aqui. Aqui, só a caráter de exemplo, né? Como que compra, né? Como que os perfis fazem compra. Isso é bem interessante para a gente poder identificar os perfis, né? O dominante, ele é rápido, ele prefere coisa nova que ninguém experimentou ainda, que é diferente. O influente, ele gosta daquilo que é vistoso e ele é aquela pessoa que vai comprar por impulso. Sabe a pessoa que vai no mercado para comprar um item e volta com 15? Esse é o influente. O estável demora para comprar as coisas, prefere tudo que é tradicional e vai comprar alguma coisa, de repente não era bem aquilo que ele queria, ele volta, capaz até de voltar sem nada na mão. E o analítico, ele precisa muito de informação. Quem comprou, quem já testou, quem já fez, é o cara que vai pesquisar no YouTube como é, como que não é, como funciona, ver se funciona, vai no Reclame Aqui, esse é o analítico. Então, são perfis diferentes que vão lidar com as mesmas situações, com abordagens diferentes, e não é certo ou errado, é só diferente. E a gente vai descobrir juntos quais são essas diferenças para fazer uso daquilo que é o seu superpoder, que pode te ajudar, e para desenvolver aquilo que precisa ser melhorado. Perfeito, maravilhoso. Vocês já perceberam que a Glaucia deu uma aula aqui pra gente, né? Que é só a pontinha de tudo aquilo que ela faz com a pessoa. Ela vira a pessoa do avesso, né? E fala, ok, você vai, porque eu já te mostrei quais são seus superpoderes. Começa a trabalhar, meu filho. Imagina isso, né, numa criança disléxica que se acha, né, super burra, tem a sua autoestima baixa, né, ela acha que ela não vai conseguir, né? E aqui eu vi várias pessoas escrevendo que as crianças estão sem diagnóstico. E eu vou mais a fundo. Tem pais que não aceitam quando a professora chama na escola para falar que a criança tem alguma dificuldade. Porque o professor não pode diagnosticar. O professor pode falar, olha, eu estou vendo que essa criança está com dificuldade, esse adolescente não está indo bem. Então, vamos fazer uma reunião e eu te encaminho para um profissional, né? Então, assim, quando você é um professor que você entende, um influente, um dominante, um estável, e você fala, olha, eu tenho, né, a capacidade, eu tenho a autonomia, eu posso falar sobre isso, porque eu tenho domínio sobre essa matéria, não posso te falar se é dislexia ou não, mas eu te encaminho, você confie, pai e mãe, né, porque essa é uma grande responsabilidade do professor que está ali com essa criança, então eu te encaminho para que você
vá a um profissional. Né? Não deixe seu filho sofrer mais, porque realmente os pais às vezes impedem, né, o trabalho dos professores, e professores que estão aqui, estão buscando conhecimento, estão buscando, né, ser atualizados, né, essas atualizações que são necessárias, né, para que os nossos filhos consigam ter uma educação de qualidade. Então, se entender esse autoconhecimento, tanto do professor quanto do aluno, é fundamental. Né? É fundamental para a vida. A gente não está falando de semanas, de dias, a gente está falando de vida, né? Uma vida com qualidade. Tanto é que eu, antes do meu diagnóstico, eu tinha uma vida sim, mas não era com qualidade. Né? Depois que eu passei com a Gláucia, eu tinha uma vida sim, mas eu não sabia qual eram os meus pontos fortes. Nunca pensei na vida em poder estar cursando um mestrado. Né? Mas quando você sabe os seus pontos fortes, você fala, peraí, eu posso. Tenho as minhas dificuldades? Tenho, mas eu posso. Deixa eu colocar tudo aquilo que eu sei, todas as adaptações, as técnicas. Por que eu não vou usar? Eu vou usar sim. Então, aí a sua estrada muda a trajetória e você vai, né, sempre subindo, né? É isso, querida. É isso. Tem alguns comentários com relação ao diagnóstico de dislexia, Carol, dificuldades, né? Porque um lado é quando o pai tem dificuldade de reconhecer que seu filho talvez tenha, de fato, uma dificuldade no aprendizado, e outros é a dificuldade para ter o diagnóstico, né? Sim, é isso mesmo. A dificuldade do diagnóstico é porque é muito caro, Glau. Meu Deus do céu, não é caro passar por uma equipe multidisciplinar. E depois de passar por uma equipe, você tem que levar todos os relatórios para um neurologista ou um neuropediatra ou um psiquiatra, para que ele feche, né, todos esses relatórios com um laudo. E o laudo é levado para a escola. Então, assim, não é uma coisa de uma semana, né? É uma coisa de 6 meses a 1 ano. Né? Então, assim, eu entendo que os pais, nesse momento, falam, meu Deus, né? Vou ter que botar a mão no bolso. Só que, por um outro lado, eu chamo a atenção dos pais para falar, é seu filho, né? Foi o presente que Deus te deu, é a tua herança. Como é que você quer aumentar essa herança? Eu sempre falo disso, eu acho tão lindo quando você duplica a sua herança. Imagina o valor econômico, R$ 100, que você duplicou para R$ 1 milhão. É o seu filho, né? A sua herança, você está duplicando o seu filho. Então, quer dizer, vai particular mesmo, vai em plano de saúde, vai no SUS, enfrenta a fila. E é um período. Uma vez que ele tiver esse laudo, aí, minha filha, você entra no meu curso, você passa com a Gláucia, porque você vai ter, sim, um filho vencedor. Né? Ficar com a dúvida, tem dislexia ou não tem? Tem desortografia ou não tem? Gente, não. Para uma criança, para um adolescente, não dá. Para um adulto, tudo bem, porque você já fez toda a sua escola, você pode ficar com essa dúvida, né? E procurar recursos, tecnologias assistivas que vão te ajudar no trabalho. Ok, mas a criança não, ela precisa ter um período escolar de qualidade, de equidade, né? Ela precisa entender que ela não é burra, mas que ela só precisa de adaptações para ter aquela equidade igual a todos os companheiros de classe. Né? E você, mãe, professora, entendendo esse seu potencial, não tem palavra de mãe ou de pai que vai te segurar, professora. É porque você vai ter propriedade para falar. Você vai estar segura ali no momento de conversar com esses pais. Porque já passaram por mim também professores que têm medo, né, de conversar com os pais. Medo porque depois o pai vai reclamar, né, com a diretora, medo porque N motivos. Então, assim, eu tô do lado dos dois, né, professor e pais. Porque é o meu público, né? E eu sou professora e sou pai e mãe também. Né? Eu tenho filhos disléxicos, só que ao mesmo tempo eu sou disléxica também. Então eu entendo esses dois lados, né? E assim,
essa live, essa aula que a Gláucia deu, foi justamente para te impulsionar, para te falar, olha, deixa eu aprender, eu quero aprender mais. Isso aqui, a aula da Gláucia foi maravilhoso, mas não bastou. Eu quero ir mais atrás de informação, né? Quero conversar com a Gláucia, quero fazer mentoria com ela, quero aprender mais. Então você já começa a seguir aqui, clica aqui, começa a seguir a Gláucia, porque ela vai te dar não só isso aqui, mas ela vai te dar, ó, além. A Gláucia vai ser além e vai, ó, sua vida vai transformar. A gente está chegando no momento atual, mundial, né, Gláucia? Que a gente não fala mais só sobre área profissional ou só sobre autoestima. A gente fala também da parte espiritual. Se você não combinar tudo junto, alma, mente, espírito, corpo, tudo junto, tem que ser uma harmonia, você está fora do jogo. Hoje em dia, você tem que estar de um lado só, que é o lado da verdade. Então, hoje aqui a gente está querendo passar para você uma informação, uma aula que a Gláucia deu, né? Falando, olha, você tem muito mais para oferecer, professora. Você tem muito mais, mãe, para dar. Né? Você tem que ver qual é o seu propósito, você tem que ver qual é o legado que você quer deixar nessa terra. Então, é muito mais do que só uma aula. Então, o meu conselho para vocês hoje é procurem a Gláucia. A Gláucia é uma profissional maravilhosa. Ela está dentro do meu curso, que as inscrições, inclusive, estão abertas para o meu curso. A gente abriu hoje e a gente vai fechar na semana que vem. Ela tem um mini curso lá dentro, mas não quero falar sobre vendas, mas quero falar sobre essa profissional maravilhosa que transformou a minha vida. E eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. Não só profissional, mas em geral, porque é uma pessoa do bem, que tem poucas hoje em dia, né? Infelizmente. E é Carol, isso. você não existe. Obrigada, querida. Eu fico feliz de poder ajudar, mas eu acho que a grande diferença, a gente já teve essa conversa em outro momento, né? A Carol, quando a gente fez o DISC, ela entendeu e se apropriou e fez uso. Ela acreditou, né, daquilo que estava falando, que a gente foi trabalhando, entendeu os desafios, nem todas as reuniões são confortáveis, porque a gente não gosta de ouvir aquilo que a gente tem que melhorar. A gente também, às vezes, nem entende, tipo, será que eu tenho isso aqui? Isso tudo aqui sou eu? Isso tudo de bom que aparece aqui sou eu mesmo, né? Enfim, e ela se apropriou, entendeu e avançou, e eu fico tão feliz de ouvir ela falando e se comunicando com tantas mães, influenciando pessoas. A Maria Luísa escreveu aqui: pais conscientes, alunos tranquilos e felizes. Maria Luísa, exatamente isso. O autoconhecimento, que pelo menos o que eu falo, é disso que eu estou falando. Não é a supervalorização do eu, não é disso. Mas é uma consciência daquilo que eu tenho, que já está em mim, que eu posso utilizar, e uma consciência daquilo que eu posso e preciso melhorar. E aí a gente fica tranquilo, e aí as crianças, os adolescentes também vão ficar mais tranquilos na nossa segurança. No tocante a corpo, alma e espírito, a gente é um ser tridimensional. Então, é claro, né? Eu vou cuidar das minhas emoções, vou cuidar do meu corpo e vou cuidar do meu lado espiritual também. Quando a gente fala de competências natas, independente da fé que você professa, mas principalmente aqueles que acreditam na existência de Deus, apesar que para mim ele existe, independente se você acredita ou não. Mas pedir a Deus, pedir ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, enviado por Deus, para nos ajudar a acessar todas essas coisas que Ele mesmo nos confiou, essas competências, essas coisas incríveis, para que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão debaixo da nossa tutela, da nossa orientação e tudo mais, que é o que a Carol tem feito nesse grupo de oração, que é o que eu tento fazer no meu dia a dia, na consultoria. Eu trato DISC, eu trato exclusivamente perfil de comportamento, mas é claro que junto com a consultora vai aquilo que eu creio, que é o que eu professo, enfim, mas na consultoria a gente trata especificamente disso. Lá no meu perfil profissional, eu vou falar mais de fé, vou falar mais de outros assuntos. Mas eu concordo muito com a Carol, gente. A gente é corpo, alma e espírito, tem que trabalhar as três questões. É muito legal porque ela na estrutura dela de ajudar os pais e tutores e profissionais de educação, ela coloca isso muito, é,
muito latente, é muito perceptível. E eu concordo muito com isso, é necessário. É, toda ajuda. E quem melhor para nos ajudar do que aquele que nos imbuiu de todas essas competências, não é mesmo? Então, a gente gosta de orar, né, Carol? A gente gosta de orar. É verdade, é muito bom. Glau, antes da gente terminar, eu queria avisar todas as participantes aqui da nossa live e de quem participou das 3 aulas, que a gente vai estar agora liberando o link para que elas obtenham o certificado das 3 aulas que nós fizemos na semana passada. Né? Essa semana vai ser uma semana de live com todos os profissionais que estão dentro do curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Mas na semana passada a gente fez um curso de 3 aulas e hoje a gente vai liberar esse link através do e-mail de vocês e também pelos grupos de WhatsApp, tá bom? Então fique atento que daqui a pouco esses links vão começar a aparecerem lá nos grupos, tá? E para quem ficou até agora, eu vou fazer um sorteio. Você fica mais, pode ficar mais um minuto aqui, Glau, com a gente? Claro, 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 você. Vai fazer um sorteio de 6 e-books sobre a dislexia, descalculia, desortografia. E eu vou virar minha câmera para o computador para que o computador faça esse sorteio para a gente poder... Aqui, ó. Foi. Opa, não foi não. Foi agora. Para a gente poder ver quem vai ser a ganhadora desses 6 e-books. É um kit, tem mapas mentais, um livrinho que eu fiz sobre a minha história com a dislexia. Olá, quem é? Laís Araújo 06. Sou fonoaudióloga e quero aprender mais e entender melhor. Principalmente entender por meio de pessoas como você, que passou por dificuldades e tem filhos com dislexia. Estou amando. Aí, Laísa, você... Vamos ver aqui, salvar e compartilhar. Você foi a ganhadora, tá? Do sorteio. Depois eu vou mandar aqui, ó. Vamos ver se eu acho ela. Aqui, ó, achei. Depois eu mando lá para você. Aqui, ó. Tá bom? Eu mando lá para você no seu e-mail os e-books, tá? E depois você conta pra gente se você gostou, se você vai usar, já tá usando, tá? Conta um pouco pra gente como é que foi. Ah, que legal. Muito bom. Olha, alguém perguntou qual é o meu Instagram. O Instagram que eu estou conversando aqui com a Carol é Glaucia Alexandrias, tudo junto, tá? Vai ter um pessoal, que é um pouquinho menor, mas esse aqui que a gente vai falar sobre DISC, sobre perfil de comportamento, ajudar você e tudo mais, é Glaucia Alexandrias, tudo junto. 2 As, Glaucia Alexandrias, tudo junto. Tá bom? Me segue aí, tem bastante coisa no meu Instagram, tem depoimentos, explica melhor a metodologia DISC. Para você que é profissional, vai ter bastante coisa. Para você que empreende, dá uma fuçadinha aqui no meu Instagram, que ele tá bem bom, viu? Ele tá bem legal. É maravilha. Alguém perguntou aqui, ó, sorteia mais um. Olha, na sexta-feira a gente vai ter a penúltima live com a Mônica, dos Sábios Disléxicos. Ela vai apresentar o livro dela sobre a dislexia. Então, ela vai sortear o livro dela. E eu vou fazer mais um sorteio dos 6 e-books, tá bom? Então, na sexta-feira, já marquem aí na agenda de vocês. A gente vai fazer um outro sorteio, tanto com o livro dela, como com esses e-books aqui, tá bom? Então, é isso, Glau. Eu queria te agradecer de novo, demais, porque você deu aqui um show de aula, que eu tenho certeza que ajudou aí muitas professoras, muitas mães, né, que às vezes não têm orientação ou se acham inferiores, né, acham que não vão conseguir ajudar os próprios filhos. Então, você acabou de demonstrar que isso é possível e treinando, né, mostrando que, olha, através de treinos você também pode conseguir e entendendo quais são as suas habilidades, seus pontos fortes, né, seus superpoderes. Então, eu queria te agradecer por essa aula e dizer que Deus te abençoe, que você é muito querida. Amém. Aquilo que você passa para mim, né, um mini curso que você colocou lá dentro
do meu curso. Está sendo bênção na vida das mães, na vida das professoras. E eu espero aqui que muitas mães e professoras possam ter a vida transformadas para assim poder ajudar e transformar a vida de outras crianças, ou com dislexia ou sem dislexia, né, que possam mostrar para essas crianças que elas também podem ter esses superpoderes. Obrigada, viu, querida? Imagina, Carol, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a todas as professoras, professores, educadores e pais. Que eu puder fazer para servir vocês, para ajudar vocês. Eu estou super à disposição, Carol. Carol está no meio de um lançamento, mas se tiver mais alguma coisa que eu puder ajudar, por favor, entre em contato aqui pelo direct, tá bom? E se você, fora a questão da dislexia, se você é empreendedor, se você é um profissional, quer desenvolver na carreira, quer crescer e não sabe como, precisa fazer o que a gente chama em recursos humanos de assessment, que é essa pesquisa de perfil de comportamento, me aciona aqui, a gente faz uma coisa bem bacana para vocês também, pode fazer uma diferença mesmo no seu crescimento ou na sua recolocação, enfim. Estou super à disposição, de verdade, viu? Parabéns pelo trabalho. Vão firmes, pessoal. Ninguém tem um desafio na vida que é para nadar, nadar, morrer na praia. Bora. A grana tá curta, eu não consigo o diagnóstico. Vamos embora. A gente vai um passinho de cada vez, um pouco de cada vez, e vamos tornar esses alunos vencedores, porque a gente também vence junto. Quando a pessoa que a gente ama, que a gente cuida, é responsável por ela, vence, a gente também é vencedor com ela, né? Não tem sensação melhor. Então é isso. Obrigada, Carol, pela oportunidade, de verdade, meu amor. Deus abençoe você. Amém. Obrigada a você. Um beijo. Um beijo para todas também. Obrigado por terem participado da live. Amanhã a gente tem outra live com a psicóloga Verônica. Ela é presidente da Associação Dislexia do Rio Grande do Norte. Então eu espero vocês amanhã às 16 horas, uma outra live aqui no Enfrentando a Dislexia. Um beijo para todas. Beijo, Glau. Beijos, gente. Tchau, tchau.